Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui novamente, principalmente porque quando eu saí daqui, vocês ainda estavam lá a EPI ainda estava lá na Weimar Torres. E ver tudo isso aqui, né, construído, pronto, realmente é assim, gratificante, porque eu comecei a frequentar essa igreja em 2008, quando me mudei para Dourados em 2007, 2008 eu comecei a frequentar. E em 2010, 2011 a gente já estava assim bem firme na igreja, assim, mas a gente não queria muitos compromissos naquela época. E aí em 2011 eu me tornei membro, eu e minha família, toda de uma vez, nos tornamos membros e começamos a viver os sonhos dessa igreja. E isso foi muito gratificante. Aqui eu, como o pastor Rubinho falou, eu aprendi boa parte do ministério. Aqui eu aprendi a organizar o meu testemunho para poder levar fruto para algumas pessoas. E aqui eu aprendi também, conheci também grandes amigos. Talvez meus melhores amigos estão aqui dentro dessa igreja. Muitos deles estão aqui hoje, né? Então aqui eu fiz grandes amigos e esses amigos ficam para a vida. E a Bíblia fala que há amigos na dificuldade, principalmente amigos mais chegados que irmãos. E aqui tem uma porção deles que me ajudam, me sustentam, oram por mim. E eu tenho um grupo lá desses amigos que de vez em quando, uma lista de transmissão, de vez em quando eu mando para esses caras, estou precisando aí, me fortalece, eles me fortalecem. Mas eu fui para Campo Grande em 2018, por conta do tratamento de saúde do meu filho, e também para ficar mais perto da nossa fazenda, que é lá em Rio Verde. E em 2018 eu era presbítero aqui, né, eu estava como presbítero, e aí eu tive que me afastar do conselho e ir para lá. E lá foi muito difícil achar um lugar como aqui. Então assim, vocês têm uma casa maravilhosa, a IPI é minha casa. Eu sempre falo, quando eu volto aqui, é como se eu estivesse voltando para a casa do Pai. Porque é aqui que eu conheci Jesus verdadeiramente. E quando eu volto aqui, é como se eu estivesse voltando para a casa do Pai. Mesmo a casa do Pai esteja nova, a gente se sente à vontade. Então, estou bem à vontade aqui. Mas hoje, numa Terça da Esperança, eu não vim falar sobre, a gente sempre vê, né, os testemunhos de vitória, os testemunhos de conquista. E às vezes a gente está condicionado a isso, o que eu posso ganhar com isso tudo aí. Hoje eu vim falar de perda com vocês. E através da perda a gente conhece muita coisa, a gente aprende muita coisa, eu tenho aprendido muita coisa. E muitas vezes a gente pensa assim, virei crente, agora eu estou frequentando uma igreja, ou eu sou membro de uma igreja, e de repente agora as minhas tribulações passaram. Grande engano. Grande engano, porque as tribulações não passam. O que muda é que nas tribulações agora, eu e você temos Jesus junto conosco, atravessando junto conosco as tribulações. Então a grande diferença de você entregar a sua vida a Cristo, a grande diferença de você ter uma caminhada e querer gerar frutos, é que você vai ter Jesus caminhando com você. As suas tribulações não vão passar. Digo mais uma coisa, talvez elas até aumentem um pouco, mas com Jesus a gente consegue atravessar. E eu passei por uma grande tribulação alguns dias atrás. E eu estou aqui para falar disso com vocês. Mas antes eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. E se você não tiver com a sua Bíblia, está sendo projetado aqui. E também está sendo projetado aqui numa versão que eu queria que você acompanhasse, que é a nova versão transformadora. Uma versão um pouco diferente, mas eu achei de um conteúdo muito importante. E a palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos a enfrentar dificuldades e provações.
Sim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é atual, e nós te agradecemos porque nós podemos receber essa palavra nos dias de hoje, Pai. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está conosco, e nós temos que aprender a nos alegrar nas tribulações, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. É o Senhor que luta nossas lutas, que guerreia nossas guerras, e é o Senhor que vai à frente de nós. Pai, o Senhor permite todas as coisas, nada escapa ao seu entendimento. E no nome de Jesus, Pai, que nessa noite, os meus irmãos aqui e eu, possamos aprender mais de Ti, conhecer mais de Ti. Que no nome de Jesus, Pai, nessa noite, a gente possa realmente confiar em Ti, sob qualquer circunstância. Eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que a gente busca sempre esse evangelho de sucesso, né? E muitas vezes a gente está condicionado a isso, condicionado a achar que se eu não ganhar alguma coisa, eu não vou para a igreja. Se eu não ganhar alguma coisa, eu não vou buscar fruto. Se eu não tiver sucesso profissional, financeiro, matrimonial, eu vou também ficar meio de mal de Deus. É assim que a gente age. Eu, por muito tempo, agi assim. E quem me conhece sabe que eu uso uma expressão que eu usava Deus na gaveta. Quem não conhece, eu vou explicar. Eu fazia assim, eu tinha Deus, eu usava Deus, eu falava com Deus, eu pedia para Deus, eu clamava a Deus. Mas quando as coisas estavam boas, quando as coisas estavam dentro do meu controle, eu guardava Deus na gaveta. Para um momento que eu precisasse, eu tirar da gaveta e pedir para Deus as coisas que eu precisava. Então, quando as coisas estavam boas, a vida que segue, Deus na gaveta. E quando as coisas ficavam ruins, eu aí tirava Deus da gaveta e pedia para Deus. E Deus não quer esse relacionamento comigo, com você. Deus quer um relacionamento, uma amizade com você. Deus quer desenvolver realmente relacionamento, intimidade com você. Jesus quer estar junto com você em todas as circunstâncias, nos dias bons e nos dias ruins. Mas a gente tem mania de se lembrar de Deus nos dias ruins e se esquecer completamente de Deus nos dias bons. Eu fazia assim, até que em 2011 eu fui presenteado com um filho prematuro. E esse menino prematuro, ele veio especial para a gente. E aí naquele tempo, eu e a Diane, minha esposa que está aqui, essa linda mulher que está aqui à frente, eu e a Diane tivemos que aprender a ter intimidade com Deus, que até então eu tinha só um Deus de gaveta. Aí eu tive que aprender a falar com Deus, a receber de Deus e aceitar qualquer coisa que Deus estivesse fazendo. Tive que aprender isso. E o Zé Neto me ensinou muitas coisas, me trouxe muitas coisas. E eu desenvolvi ao longo desses quase 12 anos, vai fazer 12 anos agora dia 28 de janeiro, eu aprendi a desenvolver uma mensagem, um testemunho sobre paternidade. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não seja honra e glória nem para mim, nem para o Zé Neto, nem para minha esposa, nem para a nossa família, mas graças a Deus, muitas pessoas foram salvas através desse testemunho. Muitos pais se achegaram a filhos, muitos filhos se achegaram aos pais, inclusive esse que vos fala aqui, de entender realmente o que é paternidade, qual é o nosso papel, não só como filho, não só como pai, mas como filho. Qual o nosso papel dentro do nosso lar, qual o nosso papel dentro da nossa casa. E eu desenvolvi isso. Pois bem, a vida estava seguindo tudo bem, até que no dia 2 de outubro, o último dia 2 de outubro agora, o dia da primeiro turno da eleição, eu perdi o meu único irmão. Meu irmão, 3 anos mais velho que eu, meu único irmão, vítima de depressão e suicídio. E o meu irmão não tinha nada, absolutamente nada. Meu irmão não tinha absolutamente nada. Meu irmão é o cara mais alto astral que eu já conheci. Ele era tão alto astral que muitas vezes me incomodava o jeito que ele era alto astral. Porque ele estava sempre bem-humorado, sempre puxando a frente, sempre querendo fazer alguma coisa, sempre servindo as pessoas. Mas a depressão é uma doença muito séria.
A depressão é uma doença que escraviza, que aprisiona a pessoa dentro do próprio cérebro e faz com que ela se sinta numa culpa tão grande que ela não tem direito de ter nem o mesmo perdão. E dia 2 de outubro, o meu irmão tirou a própria vida. E aí eu pensei, o que eu faço com isso, Deus? Primeiro eu perguntei para Deus, por que isso? Por que nós estamos vivendo isso, Senhor? Por que minha família precisa viver isso? E aí Deus me mostrou claramente, eu não vou te falar o porquê, mas você pode fazer alguma coisa com isso. E eu estou aqui hoje falando para vocês sobre isso. E eu quero falar com vocês sobre isso. A depressão é uma doença muito séria. E uma das coisas que eu aprendi na depressão é que a dor compartilhada dói menos. Você pode repetir comigo? A dor compartilhada dói menos. Se você tiver alguém com depressão na sua casa, se você estiver vivendo depressão na sua vida, entenda que falar é fundamental. Expor é fundamental. Por isso que eu estou aqui. É Deus que dá a graça, que sustenta, mas se eu não falar, isso vai me machucar por dentro. Isso vai virar uma amargura tão grande dentro do meu coração, que eu não vou conseguir sobreviver. Eu que encontrei meu irmão sem vida. Eu que cuidei dele até a polícia, tudo tirarem ele lá do local que ele estava. Eu vi cenas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Mas Jesus estava comigo em todo o tempo. Jesus estava comigo lá. E é Ele que tem me sustentado. Então, primeira lição dessa noite. A dor compartilhada dói menos. Compartilhe aquilo que você está vivendo. Compartilhe com alguém, compartilhe com um médico, com um especialista, com um pastor, com um amigo, com um presbítero, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, compartilhe com os seus pais, porque a dor compartilhada dói menos. Eu quero falar com vocês sobre isso, sobre saúde emocional, e eu quero trazer aqui três perspectivas para você. Uma perspectiva familiar, o que a família sente e como a gente está sobrevivendo. Uma perspectiva clínica, o que o paciente sente, o que aconteceu com o meu irmão, e uma perspectiva espiritual. Sobre a perspectiva familiar, eu tenho para dizer para vocês que os sentimentos são os mais contraditórios possíveis. Como eu disse, o meu irmão era um homem extremamente arrojado, extremamente alto astral, e em pouco mais de 30 ou 40 dias, antes da primeira tentativa, ele simplesmente ficou calado, ficou quieto. Não mais que 60 dias. Ele ficou quieto, mas a gente não entendeu aquilo, e quando nós percebemos, já tinha acontecido a primeira vez, e aí nós fomos cuidando dele, ele estava quieto, tentando se recuperar, e quando nós percebemos, ele já não estava mais entre nós. Tudo foi assim, como um avião que entra em parafuso, e ele era piloto, e por isso eu faço esse paralelo. Como um avião que entra em parafuso. Qual a causa? Eu não sei. Se eu soubesse, eu falaria com vocês qual a causa para vocês cuidarem disso dentro da casa de vocês. Eu vejo que são várias causas, como também um acidente de avião. Não é uma causa isolada, mas são várias causas que faz a pessoa ficar aprisionada ali. Mas nós, familiares, que vivemos o luto de suicídio, somos chamados de sobreviventes. A ciência nos denomina sobreviventes do suicídio. Porque você passou por aquela turbulência, por tudo aquilo ali, por aquela tribulação, e você sobreviveu. Um dos sentimentos que eu senti, eu posso falar por mim, eu acho que minha família também, foi muita pena. Nós vimos o meu irmão num estado que não era ele. Um dia antes dele falecer, ele foi na minha casa, e eu lembro de eu orar para Deus e falar: Deus, devolve meu irmão. Devolve meu irmão, porque esse cara não se parece mais com meu irmão. Ele estava frágil, ele estava com medo, ele estava andando a passos curtos. Ele estava magro, e ele não ficou mais do que 100 dias doente. Sentimento de raiva. Quando eu digo que os sentimentos são contraditórios, você sente pena e sente raiva. Eu lembro quando eu cheguei no local do acidente, e eu fui o primeiro a chegar lá, e eu abri a porta do carro, e eu vi ele sem vida, machucado, e eu abracei ele, eu chacoalhava ele, eu falava: por quê? Por que você fez isso? A gente conseguiria sair dessa. A gente conseguiria atravessar isso. E eu fiquei perguntando, e ele não podia me responder mais. Desamparo. O meu irmão mais velho era o cara que cuidava de mim. Era o cara que me ensinou tudo.
A nossa paixão é moto, a gente anda de Harley Davidson, a gente mexe com fazenda junto, nós somos sócios. Ele que me ensinou tudo, e de repente eu me vejo fazendo tudo isso, sozinho, sem ele. E tem sido muito difícil. A primeira vez que eu fui na fazenda, eu sentei lá e a gente estava fazendo exame andrológico nos touros, e tinha um veterinário cumprindo a função que ele fazia, eu e ele fazíamos isso junto. Eu sentei, e eu preenchendo lá uma planilha, e eu não consegui, eu só não chorei porque estava todo mundo ali e eu ia atrapalhar o trabalho. Mas eu me segurei e fiquei muito triste naquele dia. Muito triste. Frustração. Nós nos sentimos frustrados de não ter conseguido chegar, de não ter conseguido atuar, não ter conseguido orar, não ter conseguido reverter aquilo. Então os sentimentos são essa mistura. E no meu caso, eu sinto, porque diferente do que uma pessoa que falece de câncer, de acidente, parece que a família é tratada com piedade, com uma certa piedade, porque a pessoa faleceu de uma fatalidade. Me parece, e eu tenho pedido para Deus tirar isso do meu coração, não da sociedade, mas do meu coração, porque a gente não vai conseguir tirar isso da sociedade, mas me parece que quem falece de suicídio, a família é tida com um certo ar de fraqueza, de vocês não conseguiram, não ajudaram, não cuidaram, ou não viram, não perceberam. Então, além de você perder uma pessoa que você amava, além de você estar vendo uma tragédia, parece que você fica vítima ainda de um certo julgamento. Eu tenho pedido para Deus tirar isso do meu coração. Muita saudade. Quem fala, o tempo ajuda, o tempo só piora. O tempo piora, porque cada dia que passa você tem mais saudade, cada dia que passa você quer ver a pessoa. E a pessoa está viva dentro do seu coração, mas você não consegue ver, não consegue abraçar, sentir o cheiro, ouvir a voz. O sentimento de saudade é enorme. E muita dor. Muita dor. A dor de quem já perdeu um ente querido, um irmão, um pai, um filho, todos sabem como é, mas a dor de perder alguém dessa forma é muito pior. Muitas perguntas os sobreviventes fazem. E uma pergunta que eu fiz para Deus, eu me lembro que eu fiquei no velório, eu abracei um monte de gente, eu não dava tempo de chorar, porque chegava outro, eu tinha que abraçar, eu tinha que cuidar da minha mãe, eu tinha que cuidar do meu pai, eu tinha que falar com as minhas sobrinhas, eu tinha que sustentar, eu tinha que resolver aonde que ele ia ser enterrado, e aí não deu tempo. E aí eu cheguei em casa, e eu lembro que assim, me veio um choro de dentro, assim, eu nunca chorei daquele jeito. Na cama, deitado, eu deitei, tomei um banho e falei, ufa, estou bem, graças a Deus. E aí eu deitei na cama e me veio um choro assim que explodiu. E aí eu falei para a Diane, falei, gata, por quê? Por quê? Fiquei perguntando por quê? Por quê? Por quê, Deus? E eu pensei assim, eu subestimei essa doença, e a Diane falava, não, você acreditou que ele conseguiria sair disso. E eu perguntei, mas se eu tivesse, o se fica na nossa cabeça, se eu tivesse passado lá no caminho, se eu tivesse ligado para ele aquele dia cedo, se eu tivesse falado mais alguma coisa para ele naquele sábado à noite. E aí Deus falou, Zé, muita gente podia ter feito se. Várias pessoas podiam ter ligado para ele, várias pessoas podiam ter impedido ele, várias pessoas podiam ter encontrado ele no caminho, não é só com você. Então eu me tranquilizei nisso, porque eu descobri que na morte, o que ficam são perguntas. Não há respostas. Só ficam as perguntas. E as perguntas ficam porque nós temos um sentimento de achar que Deus é um pouco do Google, sabe? A gente precisa de uma resposta, a gente quer que Deus responda. E a gente acha que Deus é meio que um Papai Noel. A gente quer alguma coisa, a gente pede para Deus. É uma meninice isso que a gente faz. É um ato imaturo isso que a gente faz. De esperar que Deus responda da forma que a gente quer, porque a gente não quer uma resposta, a gente quer a nossa resposta. A gente não quer o que Deus tem para dar, a gente quer o que nós queremos que Deus nos dê. Então a gente se coloca meio acima de Deus e fala, Deus, olha, para me agradar é isso aqui que você tem que me dar. Para me agradar é assim que você tem que me responder. Para me agradar, me consegue que eu vou lá. E Deus tem um propósito muito maior para a minha vida e para a tua. O que nós temos, que só por isso nós já devíamos estar testemunhando, é a graça. Jesus Cristo morreu na cruz, salvou a mim e a você de um pecado que nós não merecíamos nenhuma salvação. Mas Jesus Cristo se deu por nós e deu para mim e para você o acesso ao Pai.
E aí nós temos a graça hoje, mas nós queremos um presentinho, nós queremos um agrado, nós queremos alguma coisa a mais. Nós já temos o maior presente de todos, que é a graça, sobre a minha vida e sobre a sua. Essa é a hora do amém, irmão. Amém. Glória a Deus, porque nós temos isso, mesmo não merecendo, nós temos acesso a isso. Nós temos mais motivos para agradecer do que para murmurar. Se você fizer uma reflexão na sua vida, se eu fizer uma reflexão na minha vida, eu falei isso para minha mãe esses dias: mãe, vamos olhar para a nossa vida. Nós vivemos 48 anos do lado do Gustavo. Nós tivemos uma vida feliz, nós somos felizes, nós somos filhos de Deus. A salvação entrou na nossa casa, e eu creio no nome de Jesus que meu irmão está salvo, porque eu conheço o Deus misericordioso que eu sirvo, o Deus de amor que eu sirvo. E eu conheço como que meu irmão estava fora de si para tomar uma decisão daquela. Então eu creio na salvação da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, a minha, dos meus filhos, e mais pessoas vão ser alcançadas. Mais pessoas vão ser alcançadas dentro da nossa casa, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A tua doença não pode te separar do amor de Cristo. A dor que você está passando não pode te separar do amor de Cristo. A demissão do seu trabalho não pode te separar do amor de Cristo. O fim do seu casamento não pode te afastar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 31 e 39 fala isso. O que nós diremos diante dessas coisas? Diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa obstruir o teu caminho. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar um escolhido de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois o próprio Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. É nada, meu irmão e minha irmã, é nada, nada. A morte do meu irmão não vai me separar do amor de Cristo. Eu receber um filho especial não me separou do amor de Cristo. A sua doença não pode te separar do amor de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você tem que se levantar no meio da aflição e louvar a Deus. E agradecer ao Senhor. E dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir. E o que eu posso fazer com isso? Aonde eu posso usar? Existe uma perspectiva clínica na depressão. A depressão é um processo químico. A pessoa que está deprimida, ela tem uma descarga química e ela não consegue mais ter juízo perfeito das suas decisões. Por isso que quando uma pessoa está deprimida, ela vai num médico, num psiquiatra e fala assim: a pessoa acertou o meu remédio, o médico acertou o meu remédio, que conseguiu uma droga que equilibrasse ali as drogas que ele está recebendo. Mas existe uma autocondenação. A pessoa se autocondena, por conta do processo químico, ela começa a se condenar. E ela entra num tipo de um túnel que a única forma que ela vê é sair fora. É tirar a própria vida. Cuide com preocupação com morte, urgência de resolver coisas. Se você vê alguém dessa forma, com urgência de resolver coisas, cuide. Perder o medo da morte, alterações do nível de atividade e humor, uso abusivo de drogas ou álcool, mudanças nos hábitos alimentares, isolamento social, diminuição de rendimento produtivo, está indo mal na escola, está indo mal no trabalho, autoagressão,
pessoa que se anda com a roupa manga comprida, principalmente adolescente, para se tampar, sentimento de não pertencimento e atenção a períodos como esse, festivos que nós vamos viver. A pessoa começa a achar que não está pertencendo e não merece estar ali e quer sair fora. Existem zeladores para o seu cérebro. Atividade física, alimentação, sono bom, meditação, lazer, família e principalmente oração. Existem formas de você sair disso. Lembre-se que a paz não é medida para aquilo que acontece ao redor de você. A paz é medida por aquilo que acontece dentro de você. Não interessa o que está acontecendo ao seu redor. Interessa o que está acontecendo dentro de você. Mesmo sob qualquer circunstância, interessa o que está acontecendo com você. Por fim, meus irmãos, eu quero trazer aqui uma perspectiva espiritual. E eu quero trazer aqui à memória de vocês uma passagem que está em Atos, no capítulo 16, verso 23 a 31. E eu não vou ler, mas eu vou te falar a história que você provavelmente conhece. Paulo e Silas estavam pregando e eles foram condenados, presos, açoitados. E eles estavam presos, Paulo e Silas estavam na prisão. E a Bíblia nos conta que por volta da meia-noite, quem se lembra o que Paulo e Silas estavam fazendo por volta da meia-noite na prisão? Não ouvi. Orando e louvando a Deus. A Bíblia fala que eles estavam orando e louvando a Deus. Mas espera aí, eles não tinham motivo para isso? Que motivo eles tinham para estar louvando a Deus e orando? Eles estavam presos, açoitados, com os pés amarrados a um tronco. Mas naquele momento a Bíblia continua contando que Paulo e Silas ali presos e orando e cantando louvores. Outros presos ouviam o que eles estavam fazendo. A mensagem estava sendo propagada, o evangelho estava seguindo o seu curso. E então, por volta da meia-noite, um grande terremoto aconteceu naquele lugar e as cadeias foram abertas. Meu irmão, essa é a chave para a tua vida. Não importa a situação de turbulência que você está passando, ore, louve ao Senhor, porque as cadeias que te aprisionam hoje precisam disso para você se libertar. Quando você ora e você louva, você se liberta da prisão, você se liberta daquilo que te aprisiona, você se liberta daquilo que te faz escravo, daquilo que o diabo quer fazer você sentir. Aquela acusação que está sobre você, é o diabo que tem, é dele aquilo de direito a ele, é da personalidade dele, não a sua. Ore e louve sob qualquer circunstância. E essa passagem é muito importante para mim, porque na noite que minha mãe foi salva, e ela foi a primeira lá de casa a ser salva, e ela recebeu Jesus lá em casa. Jesus falou com ela, e falou o fim desse texto, que depois que o carcereiro pergunta o que ele faz para ser salvo, mas ele não estava falando de salvação espiritual, ele estava falando para ninguém matar ele, os presos estavam ali soltos. E Paulo e Silas fala: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. E Jesus falou isso para minha mãe. E esse é mais um motivo que eu creio que meu irmão está salvo, e que eu creio na salvação da nossa casa. Creia, sob qualquer circunstância e qualquer tribulação, ore, louve ao Senhor, e creia que você pode ser salvo e trazer salvação para dentro da sua casa. Eu quero te pedir para te colocar de pé. Eu quero pedir para você fechar teus olhos, curvar tua cabeça. E talvez você tenha entrado aqui porque você queria um presente de Deus. Talvez você tenha entrado aqui porque você queria uma resposta de Deus. E Deus, no momento certo, vai te dar essa resposta. Mas nessa noite, Deus me fala para te convidar, para que você saia dessa situação que você está de autocondenação. Então eu quero te pedir, se você aqui nessa noite tem sentimentos depressivos, se você tem se sentido triste, se você tem se sentido desmotivado, se você acha que você não merece estar no lugar que você está, que você não merece a família que você tem, se você acha que de alguma forma você merece um castigo, eu quero te pedir para você levantar a sua mão e eu quero orar com você. Apenas levante sua mão. Glória a Deus, permaneça com sua mão levantada.
Glória a Deus, Deus seja louvado. Essa é uma noite de convite para você, meu irmão e minha irmã. Essa é uma noite que Deus está te convidando para que você possa se libertar daquilo que te aprisiona. Levante a sua mão se você tem, não só com você, mas alguém dentro da sua casa vivendo problemas de depressão. Levante a sua mão e quero orar, e essa oração vai chegar na sua casa. Creia e tu e tua casa serão salvos. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado por isso. E eu quero fazer um último convite para você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e se você nessa noite quiser dar esse passo, a sua religião não vai mudar. O que vai mudar é que você vai ter Jesus caminhando contigo nas tribulações. Eu quero te convidar assim também para você levantar a sua mão. Você levantar a sua mão para que a gente possa fazer uma oração, que você possa entregar e deixar Jesus governar a sua vida. Levante a sua mão, glória a Deus, Deus seja louvado. Continue com seus olhos fechados. Se você também nessa noite entende que você conhece esse Jesus, você já viveu com ele, mas de alguma forma você se esfriou, esqueceu dele, guardou ele na gaveta. Essa é a noite de tirar ele da gaveta de uma vez por todas. Se você acha que esse convite é para você, eu quero te convidar também a levantar a sua mão. Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu quero pedir para que todos que levantaram as suas mãos venham aqui à frente. Rapidamente eu quero pedir para os presbíteros, pastores estarem aqui à frente. E eu vou conduzir uma oração e nós vamos orar aqui, para que a gente possa entregar esses motivos, esses propósitos que nós colocamos aqui. Você que levantou sua mão por depressão familiar, você que levantou a mão porque quer entregar sua vida a Jesus, Deus seja louvado pela sua vida. Esse passo é importantíssimo. Através desse passo físico que nós damos aqui, esse passo é importantíssimo para que a gente possa mostrar para o mundo espiritual o que está acontecendo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela vida desses irmãos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor sabe cada motivo, quem levantou a mão por cada motivo aqui, às vezes mais de um, mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Pai, que no nome de Jesus o entendimento que vem do Teu Espírito Santo possa estar no coração desses meus irmãos. Pai, tira toda a condenação no nome de Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, todos os pecados, todas as quedas, todos os erros foram jogados no mar do esquecimento. E que no nome de Jesus esses irmãos e irmãs aqui possam sentir o Teu amor, Senhor, através da Tua graça, através daquilo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, mostrar para eles que eles têm valor, Deus. Pai, no nome de Jesus eu quero te pedir ainda que o Senhor estenda essa bênção na casa desses irmãos. Filhos, pais, irmãos, esposa, marido, que estão com problemas de depressão, Pai, que o Senhor possa curá-los. Eu creio na cura no nome de Jesus, Pai. Pai, ainda nessa noite, algumas pessoas aqui querem entregar e renovar a aliança com o Senhor. Então nessa noite, nós queremos fazer uma oração, e juntos nós queremos dizer, e aí vocês podem repetir comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Nessa noite, eu declaro que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. É o Senhor que governa a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, os meus negócios e todas as minhas atitudes. Pai, no nome de Jesus, me forma em uma nova criatura, Deus, e que eu possa dar frutos para o Teu reino. Usa, Senhor, os meus dons e meus talentos, e que no nome de Jesus, através dessa oração, eu me torne uma nova criatura. Escreve meu nome de uma vez por todas no livro da vida, e não me deixa mais me afastar do Teu trono, Senhor. Eu quero estar na Tua casa, perto de Ti, e que no nome de Jesus, Pai, pessoas possam Te conhecer através da minha vida e meu testemunho. Nós Te louvamos, Te agradecemos e declaramos Teu santo nome, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos.